Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas aqui à nossa aula 9 do nosso mini curso de Direitos Autorais, trazendo aqui conceitos básicos sobre o tema, para você que quer se aprofundar mais, conhecer mais e principalmente não ser passado para trás aí no mercado, que está cheio de espertos e malandros, que se utilizam aí da sua ignorância. E hoje vamos falar aí de um tema que é bem polêmico, já acontece sempre processos, já aconteceu milhões de processos. Quem não é da área, dos direitos autorais, não é muito da música, sempre se interessa muito, principalmente por esse tema, que é o plágio, Sim, a cópia. Afinal, o plágio é crime. Sim, plágio é crime, está lá no Código Penal dos crimes contra a propriedade intelectual, inclusive até a pena de detenção, Então, assim, é algo, talvez aí, acredito que seja a maior infração, dentro dos direitos autorais. Então, hoje eu vou falar um pouco mais, o que é o plágio, o que não é, quando que pode ser considerado um plágio? Será que a regra dos oito compassos existe? E será que existe uma forma de você se proteger contra o plágio, que essa música fique blindada contra qualquer cópia? E também trazer alguns casos famosos aqui, inclusive alguns que estão acontecendo neste momento com processos. Então, galera, dando início aqui, o que é o plágio? Bom, como eu falei lá no início, o plágio ele é uma cópia, Você copiar, como diz a lei, você reproduzir total ou parcialmente a obra de alguém sem a sua devida autorização, sem seus devidos créditos. Mas a lei, qual que é o problema? Ela não diz especificamente quando que é um plágio, quando não é. Ela diz tudo bem, você copiar totalmente a obra de alguém, mas isso geralmente não acontece, geralmente é uma parte. E quando que essa parte é considerada plágio, a lei não fala, vai de caso para caso. Como aqui a gente está lidando com música, a partir de quanto tempo será que é considerado plágio? Você plagiar 2, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos de uma música, será que não é plágio? Ou será que se plagiar uma música copiar uma parte de 1 minuto de uma música, será que é plágio? Mas se for uma música de 25 minutos, 1 minuto já é pouco tempo, Então, enfim, é de caso para caso que você analisa, para dizer se é um plágio ou não. Claro, tudo isso precisa de um processo, para você acusar alguém de plágio, precisa se entrar com um processo, produzir provas, ter um juiz, contratar advogado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E quando não é plágio, galera? Cabe aqui a gente lembrar muito daquela linha bem tênue que existe entre referência, inspiração e plágio, Afinal, aqui a gente está lidando com arte e, afinal, nada se cria, tudo se inspira. Você se inspira em alguém, você pega alguém como referência, mas, claro, você não acaba copiando 100%, mas você se inspira, você tem uma referência, e isso acaba sendo muito uma linha tênue, quando que é inspiração, referência, quando que é cópia. Como eu falei, vai de caso para caso. Quando que eu posso te afirmar com certeza que não é plágio? Quando não é plágio, quando você se utiliza de estilos e gêneros, Você não vai cair em plágio porque você copiou o gênero X, Você precisa pedir autorização para o criador daquele gênero. Quando você utiliza a sequência de acordes, Enfim, essas coisas mais gerais, mais básicas, assim, isso não tem, em regra, como você cair em plágio, Mas quando você realmente copia, plageia alguma parte de alguma música, Como já partindo aqui para o próximo tema, os 8 compassos, Você copiar, só a partir de 8 compassos que é considerado plágio, será? E a resposta é que não, galera. Isso foi meio que um mito aí que se criou, dos 8 compassos, é porque comumente, quando são casos de plágio, geralmente são ali 8 compassos ou a partir de 8 compassos que se tem um plágio, mas pode ser perfeitamente menos do que isso, Acaba de lembrar daquele caso do Marvin Gaye, contra o Pharrell. A família do Marvin Gaye processou o Pharrell por uma linha de baixo, de uma música. Os baixistas aqui, que não estou aqui diminuindo, mas claro, o baixo geralmente não é uma parte que destaca muito assim na música, principalmente no pop ali. Mas foi considerado uma linha de baixo ali da música, Apesar que eles tinham bastante destaque ali na música, mas eram partes iguais e foi considerado plágio, e o Pharrell perdeu o processo, Teve que indenizar a família do Marvin Gaye, e a família dele recebe uma porcentagem da música do Pharrell, porque foi considerado cópia, Foi considerado plágio. Então pode ser ali uma cópia de uma melodia, de um elemento, de alguma coisa ali. Como eu falei, é de caso para caso. E será que existe uma forma de você se blindar contra o plágio, de você se proteger? Bom, uma das formas assim que você pode se proteger é através do registro da sua música. Cabe a gente lembrar aqui que o registro, pelos direitos autorais, ele não é obrigatório. A lei diz que você não é obrigado a registrar para você provar a sua autoria. Diferente do registro de marca, que você tem que registrar no NPI para você ser dono daquela marca. Os direitos autorais não. A partir do momento que você cria algo, a lei já te protege.
Mas por que então que você tem o registro? O registro ele é para ter uma prova de anterioridade, né? Uma prova documental. Se tiver que entrar com um processo, você consegue comprovar lá para o juiz, ó, tá aqui, né, na data tal do dia do registro, eu fiz essa música, eu sou o dono, eu sou o compositor, aquela pessoa lançou essa música depois, logo ela me plagiou, ela me copiou, então ela tem que me indenizar. Então é para isso que você tem o registro, né? Ele vai te dar essa proteção se tiver que entrar com um processo, alguma coisa contra aquela pessoa, você tem ali tudo documentado, é uma forma mais fácil de se proteger. Inclusive tem um vídeo meu que eu falo aqui sobre registro, né? Mais formas de você registrar sua música, eu vou deixar aqui o link na descrição para você assistir depois desse vídeo. Porque assim, se você resolver processar alguém, você está convicto de que a sua música foi plagiada, aí você tem que contratar um advogado, né? Afinal precisa de um processo, precisa de um juiz dando uma sentença condenando o outro. Então é como se fala, né? A primeira pessoa que tem que se convencer além de você, né? A primeira pessoa tem que ser você, né? Que tem que estar convicta de que foi plagiada. A segunda pessoa que tem que estar convicta, né, de que foi plagiada é o seu advogado. Então você tem que falar com o advogado que se convença que realmente vai ver e falar, não, realmente você foi plagiado, vamos entrar com um processo. Aí é como um outro processo qualquer, vai ter produção de provas e tudo mais, é um processo longo, né? E também não costuma ser muito barato para você entrar. Inclusive, neste momento, né, da gravação desse vídeo, está tendo aqui o processo do compositor brasileiro Toninho Gerais contra a Adele, né? Inclusive, até a música dela foi derrubada do Spotify, mas acho que já voltou até por conta desse processo, né? Considerado um processo de plágio que está rolando. Então, assim, é um processo longo, né? Um processo custoso, e você tem que estar com você e seu advogado tem que estar convictos de que foi plagiado e que você pode plagiar alguém. Inclusive, galera, eu vou deixar aqui também na descrição, né, alguns vídeos do meu Instagram, que eu fiz lá uns comparativos, né, de músicas aí que são consideradas iguais, assim, né, do Black Sabbath, Vanusa, tem da Dua Lipa, né, enfim, alguns casos aí que eu fiz, só foi uma questão mais lúdica, né, para você, se você quiser ver, né, e acompanhar também no Instagram. Beleza? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar aí com quem possa interessar. Afinal, né, isso aí é conteúdo grátis, né, conteúdo interessante, afinal plágio, né, plágio é crime, é importante você estar bem ciente do que é. Próxima aula também um tema bem polêmico aí, que é inteligência artificial e direitos autorais, nossa última aula, para fechar com chave de ouro esse tema aí que está tão em alta aí no mercado. Beleza? Valeu, até a próxima.